Graça e paz, irmãos. Essa manhã está uma manhã gostosa, uma manhã aí na presença do Senhor. Creio que Deus já tem falado muito com você e vai continuar falando muito também com você, comigo e com todos nós nessa manhã. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo em Atos, capítulo 2, a partir do verso 14, nós vamos ler, tá bom? Irmãos, nesses tempos de caverna, os tempos aí que nós estamos na caverna, que estamos aí em casa, Deus tem falado muito conosco, não é verdade? E tem falado muito comigo. Eu confesso para você que eu estou cheio de coisas que Deus tem colocado aqui na minha mente, no meu coração, e eu estou como aquele vaso, sabe, que está quase explodindo. Então, tem muita coisa assim para a gente compartilhar, mas eu vou estar correndo aqui e vou ser breve. Amém? Então, vamos estar lendo aqui a palavra de Deus em Atos, capítulo 2, que diz assim. Esse texto é aquele texto depois que os discípulos estavam lá no cenáculo orando, e enquanto estavam orando, desceu sobre eles, né, o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles saíram lá fora falando em língua, e houve um alvoroço, e aquelas pessoas que estavam ali tinham muitas nações naqueles dias ali, que era uma festa de Pentecostes. E daí, aquele povo vendo aqueles homens, tudo parecia maluco, né? Falando em línguas, umas coisas assim impressionantes, e eles olharam assim e falaram, esses homens devem estar bêbados. E aí Pedro, quando escuta isso, Pedro fala a partir do verso 14, dizendo assim, então, Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, dizendo, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isso. Ouça com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês estão achando que estão. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Eu, diz Deus, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz o texto, será salvo. Repita comigo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Muito bem. Antes de começar a minha pregação, a pregação tem como tema como fazemos missões. Eu quero, na introdução, dar uma palavra sobre a situação atual que nós estamos vivendo. Algumas pessoas, eu tenho feito lives, e algumas pessoas têm me perguntado, pastor, o mundo vai acabar? Perguntando para o pastor, o mundo vai acabar, pastor? É agora? O negócio vai agora? Eu quero dizer para você que não é agora. Conforme esse texto, tem algumas coisas ainda para acontecer. Deus diz que vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne até agora? Não. Todos os jovens estão profetizando e estão tendo visões? Todos os velhos estão tendo sonhos? Não. Os servos e servas, empregados e empregadas estão profetizando? Ainda não. Maravilhas, Deus tem mostrado maravilhas, mas ainda tem muito mais para ser mostrado. Você tem visto aí sinais em cima no céu e sinais embaixo na terra, por exemplo,
Sangue, fogos e nuvem de fumaça, vocês têm visto? Não, ainda não. Aqui também diz, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Você viu isso já? Ainda não. Ainda não. E ainda falta muita gente se render aos pés do Senhor. Então, amados, o mundo ainda não está acabando, tá bom? Ainda não. Tá? Eu sei que está próximo, está muito próximo. Jesus Cristo está voltando, está aí batendo as portas. Mas ainda falta algumas coisas acontecendo. Algumas pessoas me dizem assim, me perguntam isso, é Deus que está fazendo isso que está acontecendo agora? É Deus? Bem, eu quero dizer para vocês que acontecimentos que atingem toda a humanidade, acontecimentos que são incontroláveis, que mudam a rotina, atinge todos, são sinais proféticos dos últimos dias. Sim, eu quero dizer para você, é Deus que está fazendo isso. O que está acontecendo nesse momento é Deus que está fazendo. Apocalipse, no capítulo 6, quando Jesus abre os selos, e aí, naqueles selos também vem vários cavalos. Vem um cavalo branco, vem um cavalo preto, vem um cavalo vermelho e vem um cavalo amarelo. O cavalo branco é evidente e o seu cavaleiro representa a igreja que veio para vencer e ser vencedor. Mas depois vem um preto, né, que representa a Segunda Guerra Mundial, para tirar a paz do mundo. Então aquilo já aconteceu, foi uma coisa que aconteceu com todo mundo. O cavalo vermelho representa os sistemas econômicos. Hoje nós temos um sistema econômico político que chama-se capitalismo, que até o comunismo já se rendeu ao mesmo, mas aí depois vem o amarelo, e diz que esse amarelo o cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, lá no texto. E o Hades e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar 1/4 da terra. E aí diz, pela espada, que é guerra, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens. Então, animais selvagens aqui são os políticos, né? Tudo isso que está acontecendo na Terra, você vê os políticos aí não se entendem, brigam entre si, e essa praga pode ocasionar sobre a Terra guerra, fome e essa confusão entre os políticos. Muito bem. Também em Hebreus 12 mostra algo bem tremendo, que diz assim a respeito, Deus falando, aquela voz outrora que abalou a terra, agora promete, ainda uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isso é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Então, nesse momento, Deus está abalando a terra, abalando os fundamentos, as estruturas que nós conhecemos hoje, e essas estruturas têm abalado aí as nossas vidas, os países, o mundo de uma forma geral. As pessoas não sabem o que fazer, os médicos, os políticos, os cientistas não sabem o que fazer, mas foi tudo abalado. Inclusive a minha rotina e a sua rotina foi abalada, totalmente abalada. Alguns me perguntam assim, mas qual é o propósito disso? O propósito disso está em Romanos capítulo 8. Diz assim em Romanos capítulo 8, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Nesse clima todo que está acontecendo, amados, os filhos de Deus, aqueles que são realmente filhos de Deus, serão revelados para o mundo. Esse é o propósito de Deus, revelar a verdadeira igreja, ou seja, separar o joio do trigo, conforme Mateus 13, 24. O que devemos fazer? Bem,
o que devemos fazer, gente? É um tempo de caverna, viu? É um tempo de caverna. Um tempo em que Deus nos colocou lá no lugarzinho, que essa caverna aqui é o nosso quarto, é a nossa casa. É um tempo onde vamos ter um grande, realmente, tempo com Deus. E dessa caverna, a gente só pode sair quando Deus nos chamar, quando Deus nos chamar para fora. Amém? Assim como ele fez com Elias, ele vai fazer também comigo e com você. Elias estava lá na caverna, né? Estava lá na caverna, e ele só saiu quando Deus chamou. Elias, vem para fora. E Deus vai fazer isso com você e comigo. Saia da sua caverna. Não estou dizendo que você não deve sair para a rua, eu falo. Estou dizendo que você tem que deixar esse tempo com Deus. Quando Deus falar assim, venha para fora. Aí você vem. E aí Deus vai te dar a direção e vai te sustentar também. Porque Elias, até chegar nessa caverna, Deus deu uma comida para ele, que ele passou 40 dias caminhando e 40 noites com esse alimento. Então Deus não vai deixar faltar nada na sua casa. Amém? Alguns me perguntam assim, se é Deus que está fazendo isso, então não podemos fazer nada. Não é bem assim. Você pode orar. Você conhece aquele verso de 2 Crônicas, capítulo 7, 14, que diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e afastar-se dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então, esse é um tempo do povo de Deus estar orando. Porque, se você for ler o verso 13, tem uma resposta muito legal aí. O texto diz assim, Deus dizendo, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, olha só que legal, se enviar uma praga ao meu povo, aí então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, eu ouvirei do céu. E isso ele estava falando para Salomão, e ele dizendo, foi no tempo em que Salomão estava consagrando o templo, e ele diz assim, estarei atento às orações desse lugar. Amém? Deus está atento às orações do seu quarto, da sua casa. Amém? E ele pode mudar tudo o que está acontecendo se você não parar de orar e continuar clamando a ele. Amém? Então vamos lá. Vamos para o nosso tema. O tema é como fazemos missões. Essa igreja aqui, ela tem vários missionários no campo. Ela tem missionários do Senegal, ela tem missionários aqui em Foz do Iguaçu, ela tem missionários lá no Paraguai, ela tem missionários aqui em Brasília, ela tem missionários aqui na Bahia, que você acabou de ver, ela tem também missionários, esses que eu falei, a igreja sustenta, ajuda no sustento desses missionários. E tem mais alguns nos ribeirinhos, né, que nós sustentamos com oração, e tem também aqui nas nações indígenas, também missionário. E também nós batistas, nós fazemos missões através da Junta Mundial de Missões. Então, nós estamos totalmente envolvidos com missões. Agora, o que o povo da igreja, o povo aqui da igreja faz aqui no bairro, nas adjacências ou nos lugares que eles vivem? Muito bem, nós
talvez nesse momento Deus esteja abalando, dando um choque na sua igreja, para trazer a sua igreja para o objetivo e para o propósito correto daquilo que Deus instituiu a sua igreja. Então, uma das primeiras coisas que eu quero dizer é que o povo de Deus é que está sendo chamado nesse momento, está sendo convocado para que faça missões aonde você está. E a palavra de Deus diz que nós devemos fazer missões a tempo e fora de tempo. E eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo fora de tempo. Que você tem que achar algum jeito de fazer missões e de falar do amor de Jesus. Mas você não pode falar do amor de Jesus se você não estiver vivendo esse amor. Eu não posso falar daquilo que eu não sou. Eu preciso entender a realidade de ser filho. Essa realidade precisa estar clara em mim. Eu preciso crer nessa realidade. Muito bem, já a partir de Gênesis, você vê lá o texto dizendo que Deus criou o mundo, todas as coisas, e que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, sobre aquela escuridão. E daí apareceu uma voz falando, haja luz! E apareceu a luz. Você vê aí a Trindade trabalhando, o arquiteto fazendo o projeto, o Espírito de Deus esperando. E daí, quando vem a palavra, o Logos, e dá aquela ordem, apareceu a luz. E aqui não é a luz essa que nós conhecemos. É a luz da verdade. A verdade. E a palavra aqui é Jesus Cristo. E nós vamos perceber que é Jesus Cristo, porque lá no Evangelho de João, ele começa dizendo assim, no princípio, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele continua falando, dizendo, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, os que receberam, a saber, aqueles que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, do natural, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Aleluias. Então eu preciso viver essa realidade. Eu preciso entender que eu sou filho de Deus. Eu preciso sentir isso na minha vida, no meu corpo. E daí, quando eu percebo isso, eu vou falar de algo que eu vivo, de algo que eu sou. Aleluias. Então, a primeira coisa, eu preciso viver isso, essa realidade. A segunda é obedecendo. Obedecendo. Esse mesmo verbo que nós acabamos de ver, o Logos, a palavra, também nos deu uma ordem. Nos ordenou 3 verbos para que executássemos. Ele disse, fazei, batizando e ensinando. Ele nos deu esses 3 verbos para executar. Lá em Mateus, diz assim, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Nós temos 3 verbos. Temos uma ordem do verbo da vida, dando 3 verbos para que nós, como crentes no Senhor, execute essa ação. E o primeiro já vem no imperativo. E o imperativo
é uma ordem que não tem jeito de eu dizer não. É fazei discípulos. Eu preciso obedecer essa ordem. E depois, os outros 2 verbos estão no gerúndio, que é uma coisa contínua, ela não termina. Preciso ir batizando, firmando essas pessoas em Jesus e ensinando todas as coisas que nós temos aprendido com o Senhor. Então, a primeira coisa é que eu tenho que viver a realidade desse evangelho. E a segunda, eu preciso obedecer. E a terceira, eu preciso estar cheio do poder. Eu preciso estar cheio do poder. Eu preciso estar cheio do poder. E não tem como você estar cheio do poder, estar cheio do Espírito, estar sendo guiado por Ele, se você não tiver um relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa viver com Ele. É como eu disse logo no início, eu ando cheio, eu estou quase explodindo, porque o Espírito Santo tem falado muitas coisas ao meu coração nesse tempo. Eu estou quase como um odre, sabe, cheio de vinho, que já está quase explodindo. E você não pode, sabe, reter isso para você. Você tem que contar isso às pessoas. Mas você tem que contar isso sendo guiado pelo Espírito Santo. Para que as palavras que saiam da sua boca tenham o poder de restaurar pessoas. Tenham o poder de trazer luz às trevas. Amém? Não tem outro jeito. Sabe, a forma de pregar o Evangelho tem que voltar a ser aquela antiga. Jesus Cristo morreu por você. E você, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele pode mudar a tua vida. Nós temos que mudar o formato da pregação do Evangelho, de como está sendo pregado hoje. Às vezes nós convidamos as pessoas para vir à nossa igreja, porque elas estão doentes, elas estão com problemas financeiros, elas estão com problema na família, elas estão com problema com o filho, com o marido, sei lá o que está acontecendo. Ela está com uma doença que talvez seja incurável, e daí você convida a pessoa dizendo assim, vamos lá para a minha igreja, porque lá você vai receber a cura. Não, vamos lá para a minha igreja, que você vai receber Jesus. E Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode te curar, mas também se Ele não quiser te curar, Ele não vai te curar. Paulo orou, tinha uma doença lá com ele, e ele orou, e o Senhor não o curou, e ele continuou andando com Jesus, porque ele dizia, Jesus é tudo para a minha vida. Jesus é tudo para a sua vida. Esse é o formato certo de pregar o Evangelho. Aliás, você não devia nem chamar a pessoa para a igreja. Primeiro você deveria fazer a oração com ele, para que ele aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sem o poder do Espírito Santo, nada vai acontecer, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, quando Elias estava lá no monte orando para que viesse chuva, porque ele havia profetizado para acabar a chuva e depois ele tinha que profetizar para a chuva vir. E ele ficou lá no monte. E lá nesse monte ele orou. Ele ficava orando e falava para o servo dele, vai lá para ver se está subindo nuvem do mar. E nada acontecia. E o assistente dele fez isso por 7 vezes. E na última vez ele subiu e falou, olha, Elias, está subindo uma nuvezinha, tamanho de uma mão de um homem. E Elias falou, agora desce e fala para Acabe pegar o seu carro de guerra e se mandar ir para casa, porque vai chover, vai ter uma tempestade, vai ter alagamento, e se ele não for, já era. E daí, de repente, realmente, o céu fechou, e aí houve trovoadas, trovões, e Acabe saiu lá no carro dele correndo, e o texto
diz lá em 1 Reis 19, a partir do verso 45, diz que quando essas nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar, começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para a cidade dele, Jezreel. E diz o texto que o poder do Senhor veio sobre Elias de uma tal forma que Elias prendeu a capa com o cinto e correu à frente do carro de Acabe, correndo a pé. Olha que coisa, o poder do Espírito Santo tomou ele, que ele a pé corria na frente do carro de Acabe. Amados, o homem de Deus, que está cheio do Espírito Santo, que está cheio do poder, ele está sempre na frente das pessoas comuns. Amém? Então se encha do poder, para que você possa ser um instrumento na mão de Deus. Ó, o enchimento do poder não é para você pular, para rodar, para falar em língua, para cantar, pular, rolar, cair no chão, ficar desacordado. Não é isso. É principalmente para pregar a palavra do Senhor. Levar uma palavra de salvação, uma palavra de restauração para aqueles que estão precisando. E olha, tem muita gente morrendo, tem muita gente nesse momento indo embora sem Jesus. Então não cale os seus lábios. Pregue a hora e fora de hora ou fora de tempo. Muito bem. A quarta coisa que você tem que aproveitar as oportunidades. Você tem que aproveitar as oportunidades. Quem devemos alcançar? Quais são as pessoas que devemos alcançar? Jesus, logo no início do seu ministério, entrou numa sinagoga e ele abriu as escrituras, lá em Isaías 61, e ele diz assim, sobre ele, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Para quem devemos alcançar? Para quem devemos levar essa mensagem? O Espírito do Senhor está sobre nós, porque o primeiro texto que eu li diz lá, que foi profetizado por Joel, que o Senhor derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. E o Espírito do Senhor foi derramado sobre mim e sobre você. E por causa disso, você tem que levar a mensagem do Senhor, as boas novas, a todo aquele que precisa. Então ele diz, pregar boas novas aos pobres. Pobres são aqueles, não pobres de dinheiro, de riqueza, mas são aqueles que estão necessitando de algo que venha dos céus, de algo que mude a sua história, de algo que mude tudo o que está acontecendo na sua vida. Os pobres são aqueles que estão prontos, preparados para receber a palavra do Senhor. Mas também ele diz liberdade aos presos. Tem muitas pessoas acorrentadas, acorrentadas em sofismas, acorrentadas em religiosidade, acorrentadas em coisas terríveis, acorrentado pelo diabo, que precisa ser quebrada essas correntes. E você tem o poder de quebrar essas correntes. Tem muitas pessoas presas em astrologia, presas em tantas coisas esquisitas e diabólicas. Deus está trazendo, através da sua vida, a possibilidade de você dar liberdade a essas pessoas. Também ele diz recuperação da vista aos cegos. Gente, tem muita gente andando em coisa achando que está certa. Eles estão cegos. Tem muita coisa sendo pregada por aí. E as pessoas estão andando, eles estão cegos. E você precisa ir lá e abrir a vista dessas pessoas que estão cegas. Você tem esse poder, você tem essa autoridade. Nós temos essa autoridade. E esse é o momento.
Aleluias. E ele diz assim, também libertar os oprimidos. Os oprimidos, gente, tem muita gente escravizada. Tem muita gente escravizada no álcool. Tem muita gente escravizada nos vícios. Vícios de drogas, vícios de cigarro, vício de pornografia. Tantos vícios, vícios de adultério, vícios de tanta coisa. E essas pessoas precisam ser libertas desse cativeiro. E você tem o poder de libertar. E você tem o poder de proclamar o ano da graça. Porque as pessoas não precisam pagar para receber essa dádiva do Senhor. O dom da salvação, o dom da libertação, o dom da restituição, o dom da restauração das suas vidas. Amém? E por último, eu quero estar aqui concluindo. Sabe, como eu disse desde o início, Deus nesse tempo está alinhando a igreja. Irmãos, qualquer crente mais simples, ele sabe que o que está acontecendo na terra é Deus que está fazendo. E como eu disse logo no início, Deus está limpando a igreja, porque Deus vai estar nesse tempo, sabe, revelando os seus filhos. Mas, talvez você esteja aí como Elias, quando saiu da caverna. Disse para o Senhor assim, Senhor, olha, o que está acontecendo é o seguinte, mataram todos os teus profetas, mataram todo o teu povo, Senhor, todo mundo foi morto, todo mundo, Senhor, mataram tudo, tem mais ninguém, morreu tudo, e só eu fiquei. Talvez você esteja dizendo isso. E Deus está dizendo, disse para Elias, não, Elias, ainda tem 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos a Baal. Olha, ainda tem muita gente para vir para o Senhor. O tempo é agora. O tempo é urgente. Não dá mais para esperar. Não dá para planejar. Vamos planejar. Quando vamos evangelizar, quando vamos fazer um evangelismo. Eu estava vendo um pregador e ele disse assim, aqui na minha igreja, cancelei todos os eventos da minha igreja. Mas um evento que não pode ser cancelado é que você tem que falar do amor de Jesus. Tem que falar, não fica lá. Ora, sabe? Nós estamos entrando nos nossos quartos e as nossas orações ainda têm sido assim. Senhor, eu preciso daquele carro. Senhor, eu preciso pagar a prestação da casa. Senhor, eu preciso de comida. Senhor, eu preciso daquilo, Parece que você, crente, está querendo um monte de coisa para viver aqui na terra a sua eternidade. A sua eternidade é lá nos céus. Ore, Senhor, faça a tua vontade. Ore assim, Senhor, faça o teu projeto na minha vida. Senhor, faz aquilo que o Senhor está pensando aí no céu. Temos que pregar, como eu disse, em tempo e fora de tempo. E esse momento é o fora de tempo. Ache o seu jeito. Se é pelo WhatsApp, se é pelas mídias digitais, eu não sei. Faça do seu jeito. É o seu jeito que Deus quer. Mas nós não podemos parar. De jeito nenhum. A hora é agora. Não podemos perder a oportunidade. É hora de abrir a nossa boca e pregar a palavra de Deus. Amém? Olha, eu quero aproveitar, já estou terminando, quero aproveitar e dizer para você o seguinte, você, amado, que é crente, que está aí no seu quarto, tire esse medo do seu coração. Tire esse medo, porque o medo, sabe, faz com que você não vença. E você, como disse aqui no início,
Você faz parte daquele exército do cavalo branco que veio para vencer e ser vencedor. E Deus está esperando você. Saia dessa depressão. Saia desse momento ruim que você está vivendo, desse momento de angústia. Levante a sua cabeça, porque Deus quer você. Você que um dia foi embora dos caminhos do Senhor. A hora é agora. O tempo é agora. Se você não acordar e voltar para os caminhos do Senhor, você vai ficar para trás. Então volte para o Senhor. E você, amado, que sempre correu dos crentes, quando eles iam falar sobre Jesus na sua vida, você sempre correu. A hora é agora. E você dizer aí no seu lugar: Jesus, eu abro o meu coração. Entra em minha vida. Entra agora na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida e o meu Salvador. Ora aí no seu lugar, se arrependa dos seus pecados e aceite o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E você que foi embora, filhos, filhas, parentes, volte para Jesus agora. Deixe essas coisas que você está vivendo, esse misticismo, e viva a vida que Deus tem te prometido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero chamar aqui o pastor Michel e ele vai fazer o encerramento do nosso culto.